Após o arrebatamento, Jesus explica tribulação, sinal da besta, anticristo e Donald Trump. 23 de setembro de 2018. Palavras de Jesus através da irmã Claire. Querido Jesus, por favor, ajude-nos a esclarecer todas as nossas dúvidas sobre como o Senhor irá proceder. É certamente um desafio compreender a maneira como o Senhor pensa e age. Por favor, ajude-nos. Amém. Então Jesus começou a responder à minha pergunta sobre o que acontecerá após o arrebatamento. Não haverá mais zonas cinzentas entre o mundo e o meu reino. Os mornos se levantarão para o seu destino e superarão todas as falhas e omissões do passado. O fundamento do arrebatamento provará que a minha palavra é verdadeira e eles permanecerão firmes em tudo o que a minha palavra diz, até nos mínimos detalhes. Eles terão visto um grande milagre, como a divisão do Mar Vermelho, e isso lhes dará uma base sólida de fé, embora haja apostatas e aqueles com consciência fraca que voltarão à adoração de Baal. Em outras palavras, voltar a fazer parte do sistema. Meus filhos que restaram, vocês precisam controlar o seu apetite. Vocês tomaram muitas decisões tolas e perigosas por causa do seu estômago e da sua atração pelo sexo oposto, e por causa da sua vaidade, e por causa de coisas que irão aprisionar as vossas almas. Claire lutou poderosamente contra isso durante toda a sua vida, e com a idade vem a sabedoria. Mas vocês precisam de superar as atrações e os desejos que o inimigo usa para brincar convosco, sem a vantagem da idade e possivelmente da sabedoria. Vocês têm de submeter completamente a vossa carne ao Espírito. Se não o fizerem agora, quando o sinal chegar, cairão e perderão a vossa alma. Isso significa que nunca mais verão as vossas mães e pais e os vossos animais de estimação e parentes. Irão para o inferno e serão atormentados. Se aceitarem o sinal porque não confiaram em mim para curar o vosso filho, então simplesmente não confiaram em mim. Não confiaram em mim para lhes dar alimento. Queriam fazer parte da multidão bem-sucedida, ser alguém importante. Se fizerem isso, o sinal destruirá a parte do vosso cérebro que reage a mim e tornar-se-ão como animais. À medida que o tempo de tribulação avança, eles irão matar-vos pelo sinal, mas primeiro sofrereis tormentos inimagináveis em todo o vosso corpo. Tentareis morrer, mas a morte fugirá de vós. Digo-vos isto agora, para que possam começar a organizar corretamente as vossas prioridades. Se conseguirem controlar os vossos impulsos agora, mais tarde não será tão difícil e perigoso para vocês. Sim, o presidente Trump fará parte dos remanescentes. Eu reverti o que teria sido o maior sofrimento para esta nação e a devolvi às mãos do meu povo. No entanto, haverá lutas e ataques constantes lançados pelo governo clandestino contra os Estados Unidos, enquanto este se desvanece. A melhor preparação para isso é ter a consciência limpa e a reconciliação comigo, bem como reconhecer a minha voz, ouvir as minhas instruções e segui-las sem demora ou eufemismos. Nisso reside a vossa vitória. Muitos sofrerão a morte como mártires, mas alegrem-se com isso, pois nesse dia todos os sofrimentos da vossa vida terão fim e estarão comigo no céu. Portanto, não tenham medo desse dia. É verdade que os vivos invejarão os mortos, mas não morram com o sinal. O que vocês vão precisar? Em primeiro lugar, um relacionamento comigo. Não apenas uma oração superficial, abençoa-me ou orem-me, mas um relacionamento de comunicação comigo e com a vossa Bíblia, para que eu possa transmitir-vos o que é importante, o que é uma armadilha e o que é tolice, e o que é um desperdício de tempo e recursos preciosos. Aqueles que terão sucesso neste tempo serão aqueles que ouvem e obedecem. Se não ouvirem e obedecerem, as vossas hipóteses de sobrevivência até que eu venha são muito pequenas. Não estarão preparados para as táticas que serão usadas contra vocês, especialmente a traição e os lobos em pele de cordeiro.
O discernimento é a chave. A minha mãe tem um grande dom para ensinar discernimento. Confiem nas suas orações e não serão tão facilmente enganados, isto é, desde que ouçam com muita atenção. Aqueles que vêm até mim procuram uma palavra e depois fogem. Não se aprofundam o suficiente. Deve ser uma relação sólida. Fazem bem em pedir ajuda aos anjos e santos e, acima de tudo, à minha mãe, não apenas para examinar e reconhecer, mas também em tempos perigosos, quando não sabem o que fazer. Quando sentirem que estragaram tudo demais para voltar e me enfrentar, vão até ela e peçam-lhe orações. Ela irá preparar o caminho para vocês. Aqueles que guardam a minha palavra nunca morrerão. É o desejo e a preservação da palavra em vosso coração, o desejo de viver com todo o coração aquilo que protege a vossa alma. Ouço frequentemente pessoas que têm medo de não serem arrebatadas porque não conseguem viver de forma que acham que as Escrituras prescrevem. Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá, diz João 8, versículo 51. Isso significa que não é necessário ser capaz de viver totalmente de acordo com ela, sem falhar, mas sim querer viver de acordo com ela, sem falhar. A diferença está, portanto, em realmente querer, o que significa que se fica realmente triste quando se falha. Um querer fingido não é suficiente e o Senhor certamente conhece a diferença. Claire, tens um grande número de jovens que serão vencedores no tempo da tribulação. Isso faz parte do significado da visão que o pastor teve de ti na floresta, com uma tocha a iluminar o caminho para um grupo de jovens. E a tocha ficou subitamente muito brilhante, e os jovens carregavam tochas que não estavam acesas, mas eles acenderam as suas e partiram para as diferentes partes da terra. Bem, quando foi que clareou? No dia em que começaste a ir na internet. Os jovens vieram com as suas tochas para as acender, e a verdade traz a sua própria unção, pois alguns dos que partiram sem motivo válido voltaram com outros nomes, com vergonha de admitir que estavam errados e ainda estão contigo. Outros estão presos em mentiras e deixaram de se tornar o que eu tinha planeado para eles. Orem por eles, são ovelhas perdidas. Orem para que eles regressem. Eu faço isso todos os dias, rezo. Sagrados anjos, por favor, saiam e procurem aqueles que foram enganados e roubados do canal. Traguem-nos de volta. Mas não é disso que se trata esta mensagem. O que quero dizer-te é que a tua tarefa era dizer-lhes o que aprendeste de mim, do meu espírito e do movimento do meu espírito em todas as denominações. Só porque eles não têm tudo o que a minha igreja primitiva tinha, isso não significa que não pertencem ao meu corpo. Eu queria que fizesses isso por escrito e em forma de canção. É por isso que estamos a insistir. Tu simplesmente não compreendes. A tua voz tem algo de indescritível e abre o coração para a verdade. Estou a tentar compreender, Senhor. Vou continuar a obedecer até compreender. Boa menina, não se arrependerá. De qualquer forma, está a preparar toda uma geração para passar pelo tempo de tribulação em gloriosa santidade. E para vocês, meus filhos, que serão deixados para trás, serão um exército crente, marchando ombro a ombro contra as forças do Anticristo. Vocês realizarão grandes feitos, embora alguns de vocês se sintam grandes covardes. Naquele momento, eu os abençoarei com grande coragem. Vocês receberam maná sólido neste canal, e isso estabeleceu uma base que ninguém pode contestar. Por isso, eu trago as armas de que vocês precisarão quando Claire não estiver mais aqui. Aqueles de vós que seguem a verdade e marcham ao meu ritmo, conhecem a minha voz e aceitaram os ensinamentos da minha igreja primitiva, que também podem ser encontrados nos padres da igreja, que ensinaram muitas coisas que foram omitidas nas escrituras sagradas. Mas ainda assim, coisas valiosas baseadas nas escrituras na sua forma mais pura, antes que o mundo se apoderasse da minha igreja e que a contaminasse.
Vocês carregam em seus corações os pensamentos e as sementes da minha igreja, quando eu voltar para reinar e governar por 1000 anos. Com essas sementes, vocês crescerão na verdadeira santidade. Vocês ensinarão a outros e eles, por sua vez, crescerão e ensinarão. E eu os chamarei para mim em Jerusalém. E vocês entrarão e sairão da minha presença da maneira íntima, porque foram atraídos pela influência da minha mãe através de Claire. Vocês foram educados na mansidão e no amor ao próximo. Não disse eu que os mansos herdarão a terra? Ou há tanta coisa que aprenderam aqui e que lançou os alicerces da minha igreja? Guardem esses ensinamentos e não permitam que os ignorantes e instruídos os roubem de vocês. Devem permanecer simples e infantis e não entrar nos grandes salões da erudição para vos adornar com glória dos homens. Guardem estes ensinamentos e não permitam que os ignorantes e instruídos os roubem de vocês. Devem permanecer simples e infantis e não entrar nos grandes salões da erudição para se adornarem com a fama dos homens. Não, a vossa autoridade e sabedoria não vêm de um ser humano, mas de mim. E foi assim que ensinei os meus apóstolos. Não através de cursos caros em universidades, mas através do exemplo dos meus caminhos e da mensagem do meu amor. A maior força com que vocês devem contar é o meu amor. Se viverem no meu amor, nada será impossível para vocês. E isso é óbvio. A fé e o amor. Portanto, é de extrema importância que eliminem todas as ações motivadas por outros interesses, a fim de criar espaço para que eu possa enchê-los com o meu amor. Ele é tudo e não é ensinado nos seminários. É o amor que me levou a estender os braços na cruz, e é o vosso amor que está disposto a fazer o mesmo, para levar uma vida crucificada pelo mundo. Por isso digo-vos agora, circuncidem os vossos corações e pensamentos para que tenham menos dificuldades em entrar nas gloriosas vocações que tenho para vós. Isso fará com que pareçam muito humildes e tolos, mas dará frutos abundantes e estabelecerá os alicerces profundos de que precisam para resistir aos ventos fortes que encontrarão à medida que crescem. Chamei todos vocês a este canal por uma razão muito boa. Vocês estão aqui porque eu estou a prepará-los. Aqueles de vocês que correram a corrida todos estes anos irão receber a sua recompensa. E os outros estão aqui para preparar a próxima geração e realizar grandes feitos contra os malfeitores. As vossas experiências com eles dar-vos-ão grande sabedoria que poderão transmitir no final do milénio. Vocês lutarão contra um exército de inteligência artificial e forças sem alma. Muitos dos que deram vida ao exército do Anticristo serão sem alma. Quando ele disse isso, eu vi fábricas onde havia fileiras de inteligências artificiais com aparência humana. Elas tinham forma humana, mas não tinham espírito. Sim, a tecnologia desenvolveu-se muito além do que vocês imaginam. Existem cidades subterrâneas com colónias inteiras de soldados sem consciência, treinados para um momento como este, para matar americanos. Entrem, meus queridos, usem o que lhes foi dado. Lembrem-se de que o amor é a maior força e que vocês não estão sozinhos. Eu estou convosco. A nuvem está convosco. Os anjos estão convosco. A minha mãe também está convosco. Todos no céu têm uma tarefa para a qual foram treinados para ajudar as pessoas na terra durante este tempo. É uma pena que tantos do meu povo se recusem a usar o que lhes dei, mas através do vosso exemplo, muitos reconhecerão o valor da grande nuvem. Eu amo-vos, estou convosco, não temam nada. Amém.